tópico da integral de rima. E o que é a integral de rima, né? A integral é, digamos que, o objetivo final aí do cálculo 1, que é calcular a área sob o gráfico de uma curva dada por f de x. Então, como que a gente vai fazer para calcular essa curva? Então, a ideia que surgiu desde lá da Grécia Antiga era, se eu tenho uma curva aqui contínua que obedece a uma certa função f de x, nesse gráfico, eu posso aproximar a área embaixo aqui dessa curva vermelha para a área da soma de vários retângulos de um certo lugar que eu comecei, que é o ponto x0, até o ponto xn do eixo x. E como a gente sabe calcular a área desses retângulos, que é base vezes altura, é algo trivial já, a gente pode aproximar a área dessa curva, sobre essa curva, pela soma das áreas desses retângulos. Então, a gente escreve uma notação. A área sobre aqui do ponto x0 até o ponto xn, a gente diz que é a área até o xn menos até o x0. Ou seja, só essa parte aqui, toda essa área menos essa área aqui. Vai sobrar só essa área aqui sobre a curva. A gente escreve, portanto, essa função que vai dar para a gente a área, essa função f de xn menos f de x0, com a somatória de cada área desses retângulos, que a gente sabe que é base vezes altura. A base eu vou chamar de um delta xi, por exemplo, que é o x1 menos x0, o xi menos x menos 1, o xn menos xn menos 1, ou seja, um delta vezes xi. Isso aqui é a base do meu retângulo. E a altura vai ser o valor da minha função num ponto entre x0 e x1, entre x menos 1, xn menos 1 e xn, ou seja, um ponto da minha função que está nesse intervalo delta xi. Se eu pegar esse, vou chamar de f de c de i, portanto vai ser base vezes altura, a área do meu retângulo, e eu vou somar a área desses retângulos todos. Quando eu fizer isso, eu tenho que esse valor vai ser aproximadamente igual à área da minha função sobre a curva. É um resultado aproximado, portanto. Agora, repare uma coisa. À medida que eu divido os meus deltas xis em intervalos cada vez menores, a minha função fica cada vez mais próxima daquela minha função que dá a área da minha função, a área sobre a curva, fica cada vez mais próxima da área real que está sobre a curva do meu gráfico. Eu peguei, por exemplo, aqui esse delta x1 maior, xi maior aqui. Reparem que a área que eu quero calcular é a área sobre essa curva aqui, que está em vermelho. É a curva, por exemplo, x². Reparem que se eu fizesse esse método de dividir vários retângulos e somar, eu tenho aqui um erro relativamente grande, se o meu delta x for um pouco grande também. Então, embora eu possa escrever que é aproximadamente igual àquela forma que a gente viu, ainda não fica muito bom. Então, o que eu vou tentar fazer é diminuir o meu delta xi. Vou pegar aqui nesse desenho do lado, o delta xi vai ser metade desse que eu peguei aqui. Eu vou chegar nessa aproximação, ou seja, meus retângulos vão ter uma base menor. Reparem que nesse caso, já melhorou dessa função para essa a minha aproximação. Os meus retângulos, embora tenham aqui uma porcentagem de erro, eles já estão mais próximos do que parece a minha curva. Aqui, novamente, eu peguei o delta xi, que em vez de metade desse, vai ser um terço desse. Reparem que melhorou ainda mais a minha curva. Aqui, nessa parte, portanto, essa parte principalmente, a gente vê que os meus retângulos, o erro entre a área dos retângulos e a área sobre a curva é ainda menor. Ou seja, a ideia para a gente calcular a integral, calcular a área sobre a curva de uma função, é exatamente dividir essa área em área de vários retângulos, só que tentar cada vez diminuir a base deles, de forma que eu vou diminuir tanto uma hora que vai chegar a quase uma linha, basicamente. E eu vou calcular dessa forma o valor da minha função ponto a ponto. Um valor de uma função bem definida, ponto a ponto nesse gráfico. De forma que, quanto mais eu for diminuindo o meu delta xi, mais eu me aproxime realmente da área sobre
a curva nesse caso x². Ou seja, para aproximar a área da minha função sobre a curva da minha função o tanto quanto eu queira, eu devo pegar ΔX tão pequenos quanto necessário. Isso aí lembra a gente daquele conceito de limite, para aproximar um valor de uma função tanto quanto eu quero, eu tenho que restringir a área de aplicação dessa função para um ponto cada vez mais próximo de um ponto P, onde é o limite de P, por exemplo. Daí, a gente vai definir o valor aqui dessa área, que é, como a gente tinha dito, o valor de f de xn menos f de x0, que a gente tinha dito que era aproximadamente igual à soma desses retângulos. A gente vai aproximar eles para fazer ΔX cada vez menor. Ou seja, a gente vai fazer o limite dessa função quando ΔX tende a zero, ou seja, tende a cada vez um valor mais próximo de zero. Dessa maneira, eu deixo esse aproximadamente de lado e digo que o valor da área vai ser igual, porque o limite é exatamente o tanto quanto eu queira. Então, eu vou tentar fazer, meu limite vai cada vez mais próximo da área, de forma que eu posso dizer que essa área até esse ponto xn menos a área até esse ponto x0, ou seja, essa área aqui entre esses dois limites, seja igual ao limite quando a base do meu retângulo tende a zero da soma exatamente da área desses retângulos, que é o valor de uma função num ponto dentro desse retângulo, vezes a base desse retângulo, que é o ΔX. Nesse caso, a integral ela pode ser escrita dessa maneira, ou seja, a área sobre a curva da minha função pode ser escrita dessa maneira. Mas uma notação mais usual e que simplifica a gente não ter que usar tantos símbolos é exatamente a notação da integral, que é um S de uma soma entre os pontos x0 e o ponto xn da minha função f de x, e eu coloco esse dx aqui. O que ele representa? Olha que essa parte aqui está parecida com essa. Em vez de esse símbolo de soma aqui, de somatória, parte por parte, eu substituo por esse novo símbolo de soma, uma soma ponta a ponta de uma função bem definida, f de x, e essa soma é a soma exatamente da área de um retângulo muito pequeno, que vai ser a altura vezes a base. Como aqui, em vez de ΔXi, eu represento esse valor infinitesimal aí do meu eixo x, esse valor cada vez menor, como um dx. E o valor da minha função nesse ponto, f de x. Isso vai ser a integral, o valor da área sobre a curva do ponto x0 até o ponto xn. E é isso aí, essa é a ideia da integral. O que a integral representa? A integral representa exatamente a área sobre a curva de um gráfico.